deixando todos os nossos problemas lá fora. Vamos nos concentrar aqui e no agora, imaginando que a luz de Jesus está penetrando sobre nossa cabeça, expandindo por todo o nosso corpo e nos deixando sua paz, seu amor, e nós depositamos toda a confiança em Deus e em Jesus, tendo a certeza que todos os problemas que estão lá fora, nós teremos forças para resolvê-los. Agradecemos a espiritualidade dessa casa, que nos proporciona todo esse ambiente de tranquilidade, de paz, e que possamos absorver o máximo a palestra que nossa irmã Rita vai fazer agora. E que possamos voltar para os nossos lares mais confiantes e mais fortes. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos passar o capítulo 11, o Sermão da Montanha, do livro Boa Nova. Foi psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Então nós estamos seguindo esse livro. Nesse capítulo trata de um diálogo que Jesus tem com Levi. Quem foi Levi? Levi foi um senhor de muitas posses, cobrador de impostos, né? E que, nesse trabalho dele, ele extorquia um pouco o povo carente, né? Não era santo. E ele era de Cafarnaum, e foi chamado por Jesus para trabalhar com ele. Ele aceitou e passou a adotar o nome de Mateus. Então, todos os evangelhos de Mateus, né, é feito por Levi. Tá? Esse diálogo eu vou ter que estar lendo, porque é um diálogo muito bonito, não tem como a gente tá resumindo. É bem profundo ele. Sermão do Monte. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo de permanente contato em que viviam com seu mestre. De vez em quando, Filipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejava explicações sobre o Evangelho, de modo que trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade. E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és, e tu, Áquila, não fostes abandonado pela própria família sob o peso das sérias acusações
E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer que as suas penosas deficiências, a palavra rude de Levi que os despertava. Tomara-os de uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que encontrassem em tristeza e em angústia do coração. Quando o Mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos guardavam suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às suas almas desesperadas. Queriam ser de Deus e vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente o arrojara à condição de desdeitosa. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com essas palavras. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, é justo esperemos alguma coisa dos pecadores de Cafarnaum? São homens fortes e desassombrados, e bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que os procuraram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando oprimidos e aflitos e os caluniados. Sentimos-nos tão unidos ao céu, das suas esperanças e de reconhecimento na coragem daquela que revelam um sublime reflexo da presença do Pai em seus espíritos. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que defender o fruto de sua própria vitória material? Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que fizera, exclamou algo desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o Mestre, convictamente. E o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensardilhando suas armas exteriores. Fugiremos alguns generais romanos e chegando a Cafarnaum, com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejos de aceitar o evangelho do reino de Deus, oferecendo para cooperar o nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros e triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam contestando contra as nossas pregações pelas estradas desativadas da natureza, por não estarem ao íntimo desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra. Nesse trecho aqui a gente vê claramente, Jesus falando para o futuro. Talvez Deus no futuro não sejamos nem nós, o nosso agora,
mas se identifica com muitas coisas que estão se passando na política, nas guerras, né? Então, Jesus, ele falava, né? Como ele mesmo dizia, né? Minhas palavras são palavras de vida eterna. É eterno os ensinamentos de Jesus. E a gente vê que não é para esse mundo também. Ele nos prepara, né? Para o outro mundo, para o mundo espiritual. Recordando das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo esse estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada um, o vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e importância. A pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do Pai, aniquilando seus irmãos, seus filhos, nossos irmãos? O apóstolo ouvia assombrado, em face da profundeza de sua argumentação. O mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois atentemos na alma branda e a humildade dos vencidos. Para os seus corações, Deus carreia bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes e os acorrentavam as ilusões e marcham para o infinito amor e da sabedoria. O leito de amor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende em noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amarmos intensamente os desafortunados no mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convicções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai, como os sentenciados experimentassem no primeiro dia da liberdade o clarão reconfortante do sol, amigo e radioso, que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará das suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse interim, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. O crepúsculo descia no deslumbramento do ouro e brisas cariciosas ao longo de toda a encosta. Acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem as palavras do Senhor. Dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todos o horizonte pincelado de luz, eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam os pés e as mãos. Todos se comprimiam ofegantes ante seus olhares felizes, e a figura do mestre surgiu em eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam-se brandamente os ventos amigos da tarde. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos,
na sua qualidade de cobrador de tributos populares. Jesus, pela primeira vez, pregou o bem-estar celestial, sua voz caía como bálsamo eterno sobre o coração desditosos. Jesus falava sobre bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os sedentos e de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas a incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Aí agora que voltou meu ouvido, eu estava surda até agora. Então, Jesus, nesse trecho aqui, no Sermão do Monte, né, ele fala das bem-aventuranças. E ele define um estado de tranquilidade e compreensão e sinceridade, né, que devemos cultivar frente às mais diversas situações da vida. Quantas vezes a gente não tem paciência com o próximo, com o familiar, né, com o funcionário? A gente quer, porque quer, eu estou falando de mim, viu, gente? A gente quer o serviço na hora, com perfeição. Se a pessoa não faz, a gente vai lá, né? Quer dizer, não fala alto, mas com a mansidão que a gente fala, a gente acaba enfiando um punhal na pessoa, né? Eu sou muito impaciente, demais. E eu peco por aí. Então, sempre eu me lembro desse evangelho de Jesus, né? Desse sermão de Jesus, que é para a gente ter paciência, que é para a gente ser sereno, né? Ter, na verdade, educação. O resumo de tudo isso é educação. E lembrar, né, das palavras de Jesus, que lá atrás talvez muitos não entenderam, hoje muitos ainda não entendem, e talvez no futuro a gente não sabe se a pessoa vai ainda entender, né, que Jesus nos prepara para um mundo melhor, prepara para outra dimensão, né? E a gente usar bem essa encarnação, bem essa escola, para que possamos levar daqui alimento para o nosso espírito, conhecimento para o nosso espírito, para a gente progredir um pouquinho mais rápido no plano espiritual, né? Somente podemos assimilar o sentido exato da bem-aventurança do Evangelho se dispormos do conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de causa e efeito, uma vez que somente esse conhecimento pode se conceber como um bem-aventurado a quem está sofrendo hoje, tendo fome e sede de justiça. Então, são tantos ainda que necessitam de ajuda, de esclarecimento, e nós mesmos, né? Quanto a gente ainda precisa de socorro, quanto a gente ainda precisa do médico Jesus. E a gente, às vezes, não abre o coração para receber, né? Não atenta para os sinais que a vida nos dá, né? Kardec, como que é a mesma história de Kardec? Ele falava da mansidão, ele falava que mansidão para ele era doçura. Cada um interpreta de uma maneira, né? As bem-aventuranças não se limitam a esperanças e consolações futuras, mas representam uma realidade que refletirá no íntimo de cada um, tão logo nos identifiquemos com a humanidade, a mansidão, a misericórdia, a brandura e a bondade. A verdadeira bem-aventurança é a integração do Espírito com o Criador. Quem a alcança reflete a luz e terá seu tesouro acumulado no amor do Pai Eterno. E pela exemplificação do amor ao próximo, terá seu tesouro no reino de Deus. Então, o tesouro que Deus nos fala, né, é o nosso conhecimento, né? É a nossa gratificação
pelas boas obras que prestamos aqui, né? Não adianta a gente estar aqui na casa espírita e se achar. Normalmente é assim que a gente pensa. Eu sou espírita, eu sou melhor. Evangélico é a mesma coisa. Eu sou evangélico, né? Eu sou dono da verdade. Então, Jesus não classificou ninguém por religião. Ele nos classifica pela bondade de nossos corações e pelas boas obras nossas, né? Então a gente tem por obrigação de vivenciar, aprender os ensinamentos de Jesus para o nosso crescimento espiritual. A verdadeira bem-aventurança é a integração do Espírito com o Criador. Quem alcança, reflete a luz, terá seu tesouro acumulado. Isso eu já falei. A doutrina espírita nos ensina que não estamos na Terra para a satisfação de nossos aprender e progredir. Por isso, mesmo nas circunstâncias mais diversas, que se nos teremos multiplicadas razões para desfrutar a paz e a alegria, apanágio constante, bem-aventuranças divinas em seu coração. As bem-aventuranças ensinadas por Jesus, nessa época em que o povo judeu era escravo dos romanos, vem mostrar que Jesus revela o amor para que o homem não usasse a violência para libertar o inimigo e para toda a humanidade pudesse elevar-se moral e espiritualmente. Ainda são muitos que usam da violência para resolver situações, resolver problemas, né? São crimes horrorosos que estão acontecendo, as pessoas não medem para prejudicar, para abusar do outro, né? É só ligar a televisão, são tragédias e tragédias diariamente acontecendo, né? Como antes de ontem, é o crime daquele delegado, né? Que lutou contra o crime, agora aposentado, tiraram a vida dele. Então as pessoas esperam às vezes anos e anos para uma vingança, né? Para se libertarem da pessoa, esquecendo da vida futura, esquecendo que a vida continua, né? E que não é Deus, não é Jesus que vai vir nos julgar. Nossa própria consciência, quando passarmos do lado de lá, é a nossa consciência que vai nos julgar. Que a gente tem gravado em nossa consciência o bem e o mal que a gente fez. Ninguém aqui é ingênuo, né? Ninguém é ignorante. Nós sabemos perfeitamente onde a gente peca, onde a gente tem necessidade de se corrigir. E a gente vira as costas, né? A gente passa até de costa para esses ensinamentos, né? Não nos esquecemos de que, para termos o reino de Deus, que é aquela condição de paz íntima que almejamos, conquistada por nós por meio da vivência evangélica, temos que nos fazer pobres de espírito, ou seja, simples e humildes, identificados como o Criador. Nos ensina Jesus, como o Criador nos ensina. Jesus, se não fizerdes como meninos, de modo algum estareis no reino dos céus. Esse aqui foi um trecho que Mateus escreveu. Levi, depois de transformado, depois de entregue ao amor de Jesus, né, dos evangelhos dele. Então essa é uma frase muito bonita que ele escreveu num dos seus evangelhos. Está em Mateus 18, versículo 3. Também é muito normal, né, a gente mostrar, né, que somos mansos, somos pacíficos, mostramos um sorriso nos lábios, né, e um fogo no coração, fel no coração. Então, por isso existe aquele ditado, né, quem vê cara não vê coração. Então é complicado a vida da gente, né? Emmanuel, no seu evangelho, ele diz que o evangelho é o sol da imortalidade, né? Se a gente se ligar, entender, conhecer, aprender, viver o evangelho, nossa imortalidade será muito, a nossa vida no espiritual, né? Vai ser muito feliz,
muito próspera, prontos para ajudarmos aqueles nossos irmãozinhos aqui na terra com paciência, com caridade, né? Outra coisa, ser brando não é eu sou bonzinho, eu espero do Ricardo que ele seja bonzinho também, eu quero a volta. Não, eu tenho que ser boa, justa, honesta com o Ricardo, sem esperar nada em troca, né? Não tenho que ficar esperando a volta. Isso é uma barganha que a gente faz com Deus e é errado, né? Uns também dizem, né? Uma mão lava a outra. Isso não existe, uma mão lava a outra, né? Cada um cuida da sua. Então, é mais ou menos isso. Esse evangelho é um trecho longo que não tem como a gente ficar, teria que ser lido realmente, porque é uma mensagem muito bonita do Cristo. E é isso aí, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Viver o presente de maneira amorosa, de maneira justa, de maneira correta, que é já um degrauzinho que a gente sobe para o plano espiritual, né? Então vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, pedindo a Jesus nesse momento que fique à nossa frente, estenda suas mãos amorosas, segure firme em nossas mãos, Mestre. Dai-nos a tua luz, o teu calor de amor, a tua bondade, que a sua energia de paz e de alegria inunde nossos corações nesse momento, inunde as nossas vidas, que possamos sair daqui hoje com a mente abastecida de bons ensinamentos, com o coração disposto a renovar, a mudar, que possamos sair daqui vendo o outro de uma maneira gentil, de uma maneira amorosa. Em nossas casas, ver os nossos familiares com um olhar de amor, assumindo a nossa primeira escola, que é o nosso lar, assumindo todos os nossos compromissos, honrando os ensinamentos de Jesus. E assim, encerrando essa primeira parte dos nossos trabalhos, vamos sair daqui levando amor, levando luz, distribuindo a todos que necessitarem. Graças a Deus.